Fala galera, hoje de manhã eu recebi este comentário e este comentário, então eu decidi fazer esse vídeo explicando um pouco mais sobre como eu utilizo o Sandbag nos meus treinos de hipertrofia. O Sandbag é uma ferramenta minimalista, com apenas um Sandbag você consegue fazer muita coisa, mas como sempre o ideal é estar otimizando os treinos, não tem por que você resumir o seu treino a somente o Sandbag. Mesmo que você não utilize outras ferramentas, você pode usar o seu peso corporal para trabalhar de uma forma diferente, fazer alguns circuitos e complementar o seu treino com o Sandbag, com a calistenia e fazer um treino realmente aí perfeito que você vai conseguir ter uma boa hipertrofia e trabalhar o seu corpo inteiro. Então eu vou estar demonstrando aqui alguns exercícios para cada agrupamento muscular, os meus 3 Sandbags e como eu utilizo diferentes cargas e como você também pode estar fazendo na sua casa. Os 3 Sandbags que eu tenho, um de 60 kg, um de 80 kg e um de 120, mas que eu enchi até mais ou menos 110. Se você for ter apenas um, eu recomendaria começar com um de 80 ou de 60 kg, claro, dependendo se você é mulher ou homem e o seu peso corporal e o seu nível de força. Mas em geral, para quem já treina, homem, que tem aí mais de 60 kg, eu indicaria o de 80. Por quê? Você pode começar enchendo ele um pouco menos e à medida que você for ganhando força, você vai aumentando o peso. Que aí você não corre o risco de comprar um de 60 e ele ficar leve muito rápido. Porém, tem outra coisa. Com o de 60 kg, se você é a primeira vez utilizando o Sandbag e tudo, por causa do número de repetições e da versatilidade, como você pode manipular as posições e tudo, pode ser que você consiga usar ele por muito tempo. 60 kg num Sandbag é muita carga. Eu diria aí que equivale a 80, 100 kg em uma barra, por causa da complexidade dos movimentos, o peso não ser distribuído uniformemente como na barra. Quando você mexe o Sandbag, a areia se espalha, isso torna o movimento mais difícil, ele é mais largo, então o movimento fica mais longe do seu centro de massa, então isso faz muita diferença. Então pode ser que o de 60 kg também seja uma ótima opção. Eu faço de 110 kg alguns movimentos de colocar no ombro, trabalho de força, tipo levantamento terra, algumas remadas, isso aí para realmente ir ganhando força e aí a percepção dos Sandbags mais leves serem como se estivessem ainda mais leves porque você já está acostumado a trabalhar com uma carga muito alta. Mas isso aqui é um Sandbag bem pesado, eu não indicaria começar com ele porque ele é o menos versátil de todos. É muito difícil você fazer algumas variações de movimentos com mais de 60, 80 kg. Então, 60, 80 kg diferenciantes é uma ótima carga. Quando a gente fala de desenvolvimento completo da musculatura e de força, você quer ficar mais forte e trabalhar o maior número de posições possíveis. Como você está trabalhando com o Sandbag e a resistência vai ser o peso do Sandbag e a gravidade puxando, você vai ser limitado nos movimentos de puxar por uma posição horizontal. Não vai ter como você puxar, obviamente, de cima para baixo. E aí que entra, por exemplo, um dos exemplos de por que é legal trabalhar o Sandbag com a calistenia. Por exemplo, vamos começar com um movimento para desenvolvimento de força de puxada no trabalho de costas. Você pode deitar o Sandbag aqui, ficar numa posição inclinada, curvada, pegar no Sandbag pelas laterais embaixo e trabalhar remadas. Porém, como eu falei, você não vai ter uma puxada vertical. E aí entra o trabalho de calistenia, onde você poderia fazer no mesmo dia que você faz o trabalho de remadas com o Sandbag, você faz o trabalho de barra, que aí você tem um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Então, já que vocês me pediram exercícios para cada agrupamento muscular, os principais agrupamentos musculares, eu vou estar mostrando hoje para cada parte do corpo que você pode estar fazendo com o Sandbag. Começando pelas costas, que eu acho que é o exercício que mais vai ser trabalhado com o Sandbag, porque todas as variações vão exigir bastante força de puxada. Mesmo que você não esteja fazendo uma remada, você sempre vai estar carregando um peso longe e tendo que contrair muito as costas para manter esse peso ou no seu colo, ou para trazer para o ombro, ou fazendo as próprias remadas. Então, eu vou te dar um exemplo, eu já dei um exemplo aqui da remada, você fica nessa posição, você pode fazer soltando o peso e trabalhar
com mais potência, ou você pode fazer com peso elevado e colocando aí mais tempo sobre tensão. E aí a gente vai tá fazendo alguns outros exemplos de movimentos mais dinâmicos que são para o corpo inteiro, mas que ainda tem muito movimento das costas. Eu vou fazer de costas para que vocês possam ver aí o trabalho. Então, primeiro, simplesmente trazer e jogar para cima. Pensa, você tem que trazer um peso pesado, fazer a extensão. Todas as costas trabalhando. Segundo, lapping ou terra mesmo. Pode ser só para trazer para cá e estender. Também trabalha bastante as costas. Arremada alta. Todos esses músculos aí também da parte superior que vocês podem fazer aqui, ó. Nessa posição, carrega embaixo, traz o mais alto possível. Traz o mais alto possível. Aqui, ó. São algumas variações e também só o bear carry, que, ó, vocês podem ver que vai ser muito exigido no dorsal. Pode fazer caminhando ou apenas segurar. Segunda parte aí, vamos para os movimentos de empurrar. E esse eu acho que talvez seja um dos mais difíceis, pelo motivo de empurrar para cima no sandbag sempre é muito pesado. Por exemplo, a barra está perto do seu centro de massa, você consegue tirar o pescoço, o queixo, empurrar em linha reta. O sandbag ele é grande, então sempre fica afastado, então fica muito pesado. Por exemplo, você carregar um peso aqui é fácil, você colocar na lateral vai ser mais difícil. Então aqui é a mesma coisa. Quando você vai fazer um movimento de empurrar para cima com o sandbag, acaba que você tem que arquear um pouco mais as costas. Então isso é uma coisa importante de você lembrar. No começo eu tinha muita dificuldade porque eu queria ficar aqui com o tronco reto e empurrar o mais forte possível, mas acaba que se você não inclinar, você acaba perdendo para frente. Então, ó, o primeiro movimento aí, o de empurrar para cima, que é o mais difícil, você vai trazer para o ombro, inclina igual eu falei, usa a perna, porque só na força, com 60 kg vai ficar bem pesado, mas é um movimento de empurrar vertical. Para você fazer muitas repetições em uma série só vai ficar difícil, então você pode trabalhar em mãos, por exemplo. A cada minuto você faz 2, 3 ou 5 e faz isso por alguns minutos. E você pode também fazer alternando com os movimentos, por exemplo. Primeiro minuto, 3 movimentos de empurrar para cima do ombro. Segundo minuto, faz 10 passadas ou 10 talvez um remo. E aí você tem um descanso no movimento de empurrar, mais em 10 minutos, vamos supor que você faz 3 por minuto, você vai estar fazendo aí 3 vezes 5, 15, e como você está acumulando um volume de carga pesada, vira um treino de força muito eficiente. Então, movimento de empurrar para cima. Agora vamos para empurrar na horizontal. Então, primeiro movimento na horizontal, vou mostrar um floor press. Então, empurrar do chão, traz para o colo, trouxe aqui, o quadril ajuda a trazer e apoiar nas mãos, empurra, e aqui já fica mais leve, porque você está deitado e você consegue fazer mais repetições. Como tem a espessura do sandbag, acaba que mesmo que se você fizer no banco, você não vai conseguir tanta amplitude a mais, mas é uma boa ferramenta você poder fazer também no banco, caso você tenha, ou no chão mesmo. Algumas variações, que não é um movimento do sandbag, mas você pode usar o sandbag para uma variação de calistenia, seria uma pike push-up, onde você colocaria os pés aqui, e aí você faria uma empurrada aqui acima da cabeça, que também seria um jeito de você começar a progredir, para ficar mais forte para os stage press. Então, você teve uma variação empurrando o sandbag para cima da cabeça, que é a mais pesada, uma fazendo um supino ou um floor press, uma empurrada no chão, e agora uma pike push-up. E ainda eu colocaria para um desenvolvimento completo várias flexões de braço normal, paralelas,
trabalho de calistenia junto com o sandbag. Então, no sandbag eu trabalharia a força máxima, você faria menos repetições, vamos supor, de 3 a 5 repetições, dependendo do peso e do movimento, às vezes 8 se é um floor press que é mais leve, e aí nos movimentos de calistenia você trabalharia mais repetições para estar fazendo um trabalho de hipertrofia, indo mais próximo da falha, porque vai ser um movimento um pouco mais seguro, no sentido de que é mais fácil de controlar o movimento, e aí você vai ter um desenvolvimento completo também dos ombros, peito, tríceps, com essas variações. Para os movimentos de perna, você vai ter bastante variação aí, tanto com o sandbag quanto movimentos ginásticos, para que você pode usar o sandbag como uma ferramenta até para tornar mais difícil ou até para tornar mais fácil você conseguir progredir para variações mais difíceis. Então, vamos lá, algumas sandbag na frente, agacha, agacha, ou no ombro, ou pela frente também, passada. Algumas outras variações, ginásticos, coloca em pé, pistols, sentando, ficou fácil, aumenta a amplitude e aí você consegue dificultar ainda mais, fazer o pistol até você ganhar confiança e conseguir fazer no chão. Então, mesma coisa, movimentos com carga, usando sandbag, passadas, agachamento nas costas, pela frente, progredindo para o pistol e fazendo as progressões. Para variações de cadeia posterior, você pode trabalhar Romanian deadlifts, e aí é uma boa ferramenta você ter cargas mais pesadas para que você possa progredir. E aí também perguntou movimentos acessórios, por exemplo, panturrilha, e aí vai da criatividade. Por exemplo, igual eu falei, não é porque você tem um sandbag que todos os seus movimentos precisam ser com eles. Você pode fazer, por exemplo, movimentos para panturrilha com a perna esticada, mudando de posição. E aí, já que você quer usar o sandbag, talvez você poderia colocar uma coisa na ponta dos pés, sei lá, qualquer coisa, para você poder fazer a panturrilha com a perna flexionada. Os movimentos para bíceps e tríceps, você vai estar fazendo a barra, os movimentos de empurrar, paralela. Por isso que o sandbag se torna tão legal, porque você pode literalmente fazer ele em combinação com outros movimentos. E aí vai uma dica: faça bastante circuitos. Por exemplo, hoje eu vou treinar movimentos de empurrar com com membros inferiores. Empurrar, o foco vai ser empurrar, mas eu vou trabalhar com membros inferiores. Então eu vou começar fazendo tipo um EMOM, 10 minutos. No primeiro minuto eu vou fazer 10 paralelas, no segundo minuto eu vou agarrar o sandbag e agachar 10 vezes. E vou fazer isso por 10 minutos. Aí depois eu vou para a segunda parte. Na segunda parte eu vou fazer 12 minutos. No primeiro movimento eu vou fazer com os pés no sandbag a pike push-up inclinado. No segundo minuto eu vou fazer passada ou pistol no sandbag. E no terceiro minuto eu vou fazer alguma coisa para o core ou panturrilha. Aí eu terminei os 12 minutos. Aí você pode fazer um unwrap, máximo de voltas em tantos minutos. Por exemplo, 15 minutos, máximo de distância para, máximo de vezes de. Carrega o sandbag por 15 metros, faz 10 passadas com o sandbag e 15 flexões, e faz isso o máximo de voltas em 15 minutos. E aí você consegue colocar um volume alto de treino com movimentos que vão realmente te ajudar a ganhar força e musculatura e com uma variação entre movimentos com uma carga externa e o peso corporal. E aí você vai desenvolver esse controle de carregar uma carga externa que pode te ajudar a transferir para outros esportes, como por exemplo luta, etc. Mas também aprender a controlar melhor o seu corpo, e aí você tem o melhor dos dois mundos. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre como conciliar o treino de sandbag e calistenia na prática, comenta sandbag nesse vídeo que eu vou te mandar um
uma semana de treinamento, 3 treinos na semana, full body, com sandbag e calistenia, para que você possa experimentar. Tamo junto, até a próxima.